Olá a todos, paz seja convosco, amém? Eu gostaria de neste momento estar observando aqui e passando para vocês aqui as lições que faltaram, os capítulos 3, 4 e 5. Nós estaremos aplicando esses 3 capítulos porque são curtos. Então eu gostaria de estar pedindo a compreensão de todos vocês, alunos do Instituto Teológico Quadrangular daqui de Tupã, neste tema aqui sobre o evangelismo, a evangelização, que é um tema tão maravilhoso, um tema tão abençoador que nós fazemos parte. Então, esses 3 capítulos restantes, é muito importante cada um de nós estudarmos em casa, lermos a apostila. Você que não adquiriu a apostila, adquira, peça para a diretora Cíntia para você estar adquirindo a apostila, porque nós temos que entregar as autoatividades. As autoatividades elas vão somar nas notas e posteriormente você também terá a prova. Então é muito fundamental você entregar as autoatividades até a data que ela colocou e propôs para todos nós ontem, no grupo aí do Instituto Teológico Quadrangular. Então que nós possamos estar aí fazendo o melhor para Deus. É muito importante a gente poder compreender o que é essa evangelização que Deus ele espera de cada um de nós. O capítulo 3, ele é muito pertinente ao tema, porque fala a fundamentação para o tema a evangelização. Fundamentos para a evangelização. Hoje, como antes, a igreja se vê como uma entre outras muitas opções religiosas ao alcance das pessoas. Nós podemos ver hoje que existem muitas religiões de todos os gostos, tipos, jeitos e maneiras. E hoje, em pleno século XXI, a gente vê essa pluralidade religiosa, que você vai observar nesse capítulo de número 3, muito falar sobre isso, a pluralidade religiosa, ou seja, são várias religiões que hoje compõem o século XXI. Várias pessoas, na verdade, têm noção de outras religiões, e quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 3, a gente vai observar aqui a evangelização no primeiro século. A igreja primitiva, propriamente ali perto dos anos 90, depois de Cristo, quando a igreja estava dando-se o início, havia também a pluralidade religiosa, ou seja, várias religiões que compunham um contexto ali da igreja primitiva. Religiões que até outrora se levantava contra os discípulos, contra os apóstolos, religiões que às vezes estavam ali para combater, para perseguir, para se levantar contra. Até mesmo a gente lendo os evangelhos, a gente vai encontrar várias ramificações dentro do próprio judaísmo, que eram os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram também religiões, que eram crendices, que eram pensamentos diversos dentro do próprio judaísmo. E quando a igreja começa a ser solidificada, começa a ser erigida, a gente pode observar a perseguição. A gente pode observar o confronto que os primeiros cristãos, e às vezes até a dificuldade na evangelização. Porque quando eles começavam a pregar, eles começavam a ser perseguidos. A gente observa isso, que as cartas do apóstolo Paulo, propriamente a carta de Gálatas, de Timóteo, de Colossenses, você vai observar que até muitas vezes entre os próprios cristãos havia alguns pensamentos diversos, aonde eles estavam se confrontando em relação à salvação, algumas crendices do cristianismo judaizante que quase tornou notório, mas graças
aí ao apóstolo Paulo, a gente pôde observar que ele foi a espinha dorsal do cristianismo, trazendo uma verdadeira linha de pensamento onde a igreja foi solidificada na palavra de Deus, através de Cristo Jesus, e não deixou com que outras religiões influenciassem até mesmo a igreja de Cristo. Foi muito importante ali as recomendações do apóstolo Paulo para que outras religiões não tivessem influência no cristianismo, e assim deturpando o cristianismo. Então a gente vai observar aqui essa grande importância da igreja do primeiro século, aonde existia várias religiões, vários pensamentos diversos, não é verdade? Até muitas das vezes nos qual fez o primeiro mártir cristão, que foi quem? Estevão, que está lá em Atos 7, 54 e 8:1. Ali nós tivemos a perseguição tão terrível que Estevão foi vitimizado aí. Ele morreu apedrejado por causa do evangelho e por causa de Jesus. Então a gente vê ali a perseguição terrivelmente. O apóstolo Paulo e seus colegas foram chamados de perturbadores. Está lá em Atos 16, 20, quando o evangelho, a pregação começou a tornar notória, a evangelização, aonde Deus agora começa a levantar homens e mulheres, como uma grande referência que nós temos, que foi o apóstolo Paulo, da evangelização, das suas viagens missionárias, aonde Deus, aonde quer que ele estava, Deus usava grandiosamente a vida do apóstolo Paulo. Quantas vezes Paulo, não é verdade, evitou algumas confusões, mas quando ele chegava com o evangelho fez com que feiticeiros, principalmente lá na cidade de Éfeso, se convertessem ao Senhor. E em praça pública eles levaram os livros de magia e eles atiraram fogo nos livros de magia. Por quê? Porque a evangelização, quando chegou na cidade de Éfeso, fez com que aqueles feiticeiros se rendessem ao Senhor Jesus. Eles serviam outras religiões e de repente o evangelho genuíno, a pregação do evangelho chegou ali em Éfeso. E se você estudar depois sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais fortes do Novo Testamento. É considerada até a igreja e a cidade do segundo avivamento, aonde a gente observa que foi uma igreja muito forte. Então esse contexto aonde estava ali registrado também, quando o apóstolo Paulo ele chega em Atenas, ali havia filósofos em Atenas, não é verdade? Homens que tinham um grau muito elevado, mas quando o evangelho e a evangelização chega ali em Atenas, ali, a gente observa que Deus começa a tomar conta do coração daqueles homens e de todas aquelas cidades ali, por causa da evangelização. Mesmo diante da pluralidade religiosa, mas o evangelho prevaleceu ali no primeiro século, fazendo com que houvesse um grande avivamento, fazendo com que pessoas se rendessem ao Senhor Jesus. Como que a gente pode observar que é importante o papel da evangelização dentro da igreja. A gente também vai encontrar nesse capítulo 3, a evangelização na Idade Média. Essa Idade Média, ela foi um pouco diferente do primeiro século. A Idade Média, se você estudar, vai dar mais ou menos lá para o ano 300 depois de Cristo. O ano 300. No ano 300 é considerado como o período negro da igreja. Por quê? Neste período, Constantino, que era um imperador romano, ele se levanta. E aí há muitas dúvidas se realmente ele se converteu ao Senhor Jesus ou não. E agora Constantino oficializa a igreja cristã como a religião oficial de Roma, fazendo com que ali o cristianismo fosse a religião oficial do Império de Roma. Com isso, muitas pessoas tiveram uma falsa conversão,
aonde se a pessoa não se considerasse cristão, ela não podia comprar, ela não podia negociar, ela não podia vender, ela não podia possuir nem o seu comércio. Então agora a gente observa o cristianismo tomando ali notoriedade, porque houve uma aliança entre a igreja e o Estado. Constantino foi o prepulsor disso daí, fazendo com que várias pessoas chegassem à igreja. Esse período durou por 1000 anos, aonde o cristianismo foi a religião oficial e de vários lugares posteriores a Roma. Esse período fez com que muitas crendices, muitas coisas introduzissem dentro da igreja. Não foi saudável esse período, por isso que é conhecido como o período negro da igreja, esse período da Idade Média, aonde a gente vê barbaridades acontecendo, aonde a gente vê muitas coisas sendo miscigenadas dentro da igreja. E com isso, a evangelização ela foi reduzida, porque as pessoas até tinham medo, as pessoas eram obrigadas. Então, tudo aquilo que é feito por obrigação, aquilo não flui, aquilo não vai para frente. Então, a gente, quando estuda a evangelização na Idade Média, a gente pode observar que acontece isso nesse período. Também, outro período que houve também nesse capítulo 3, foi a influência da Reforma Protestante e do Iluminismo. Todos nós aí sabemos que a Reforma Protestante deu-se dia 31 de outubro de 1517, por um grande homem, não é verdade? Aonde Deus ali levantou Martinho Lutero para tomar ali realmente a notoriedade, aonde ele escreve as 95 teses e ele coloca na porta do castelo de Wittenberg ali, e aonde naquele momento surge a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que foi tão importante para o mundo, onde aquela religião que era até outrora oficial, romanista, agora Martinho Lutero, como um grande homem de Deus, é usado para que rompesse, porque muitas coisas estavam erradas. E ali ele escreve as 95 teses para que pudesse estar observando ali a palavra de Deus, para que pudesse a igreja tomar ali a sua direção no nome do Senhor Jesus. O que era o iluminismo? Era um movimento intelectual e filosófico no século XVIII, na Europa. Era isso que era o iluminismo, era um período muito de intelectualidade, de embates filosóficos, de pensamentos até de homens. Então, foi um período onde a Reforma Protestante ela foi fundamental para que o homem pudesse ter um outro pensamento, porque com a instituição oficial do cristianismo ali na Idade Média, os homens não tinham opções de pensar. E quem pensasse diferente era perseguido. No entanto, que o próprio Martinho Lutero ele foi perseguido. Houve concílios dos papas aonde consideraram ele como um homem herege. Porque não podia ter um outro pensamento. Então é importante a gente observar que foi muito importante aí a Reforma Protestante ali naquele período do Iluminismo também. Outro período também que houve foi a pós-modernidade. Esse período é o que hoje nós estamos vivendo, que permeia a sociedade ocidental de forma direta e as demais sociedades de maneira indireta. Um dos tripés da pós-modernidade é a pluralização, não é verdade? É o que hoje nós estamos vivendo novamente. Nós estamos vivendo aí num período de pluralismo religioso, onde lá no começo nós falamos e hoje nós observamos também, que existe vários pensamentos, várias ideologias humanas, de religiões, de líderes que ao longo do período foi se levantando aí para querer instituir uma religião, instituir um pensamento. E com isso tudo,
às vezes até dificulta o evangelismo. Por quê? Porque cada pessoa vai querer puxar para os seus pensamentos ideológicos. É assim que surge. Se você estudar qual é a formação de uma religião, são pensamentos individuais, são pensamentos próprios. Então, nós como cristãos, a gente pode observar hoje que para você chegar numa pessoa, você tem que chegar devagar, você tem que chegar ali com sabedoria. Por quê? A pessoa às vezes pertence a uma outra religião que às vezes a gente não sabe nem o nome, e às vezes a gente fica surpreso de saber que existem essas tais religiões. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a cada período, a cada década que passa, a gente vê surgindo religiões, pensamentos, ideologias humanas, e isso tem tomado aí grandes proporções, não é verdade? Em contextos grandiosos aí. Então, nós como Igreja de Cristo, nós que temos essa missão nas nossas vidas, nós temos que nos preparar, nós temos que estar instruídos para que nós possamos aí, assim como aqueles cristãos, né, de vários períodos da idade primitiva, da idade média, do mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, né? Esse mundo tão desafiador que hoje nós estamos vivendo, onde as pessoas estão servindo mais a si próprias do que propriamente servindo para outras e principalmente para Deus. Então hoje o grande problema que às vezes eu enxergo se chama o heteroego. O que é heteroego, pastor? É a pessoa servindo a si próprio. É a cultura do ventre. É onde ela serve primeiramente as suas vontades, aonde ela se inclina propriamente nos seus desejos. E hoje, como igreja, nós temos que quebrar isso, nós temos que continuar sendo ali ousados, intrépidos, e levando a mensagem salvadora e salvífica de Cristo para os corações, para as pessoas, independente dos períodos, independente das religiões, independente de qualquer coisa. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele lhe escolheu e nos escolheu para que nós possamos ser um instrumento na mão do Senhor, no nome de Jesus. Esse foi o capítulo 3, depois você vai fazer aí as autoatividades, porque o capítulo 4, ele também expressa algo assim muito interessante para as nossas vidas, é os estilos da evangelização. Nós temos, na verdade, vários métodos, vários estilos que nós podemos aí usar como ferramentas. Nós não podemos usar um único modelo, uma única ferramenta, mas há diversas ferramentas, há diversos métodos, maneiras. Você tem a sua maneira de evangelizar, você tem a sua maneira de propagar ali a mensagem do Evangelho para os corações. E a apostila aqui começa no capítulo 4, não é verdade? Conceituando como, para mim, um dos principais aí momentos e ferramentas que nós temos, até o Senhor Jesus ele usou muito, foi o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal ele é muito próprio. Por quê? Porque você transmite a tua vida para a vida do outro. A gente observa que os maiores e melhores sermões que o Senhor discorreu quando esteve aqui na terra, às vezes foi para uma pessoa só. Se eu perguntar para você, você vai poder narrar qual passagem do Evangelho que Jesus ali ele estava discorrendo que chamou a tua atenção. Você vai ver talvez a mulher do fluxo de sangue, você vai ver o cego Bartimeu, você vai ver vários sermões onde o Senhor, às vezes, ele dialogou com uma pessoa só. Por quê? Porque o evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos, individualmente, e levá-los a Cristo, o Salvador, através de um relacionamento comprometido com os valores do reino de Deus. Evangelismo pessoal é encarar a mensagem de Jesus Cristo e sair na direção daqueles que precisam da salvação. Outro ponto aqui interessante, evangelismo pessoal acontece quando uma pessoa apaixonada por Jesus se conscientiza de que precisa falar com os outros o que aconteceu na sua vida.
sabe e tem convicção do que aconteceu com ela e pode acontecer com os outros também. É uma transmissão de uma experiência pessoal que todos nós temos com Jesus. Olha que interessante. Envolve as nossas vidas a experiência que nós tivemos com Jesus e agora nós vamos transmitir isso para a outra pessoa também. Então, que nós possamos aí levar a preciosa palavra de Deus, evangelizando vidas, evangelizando corações, pessoas que necessitam e que anseiam ouvir a palavra de Deus. O evangelismo pessoal, ele ultrapassa os limites das religiões. Por quê? Porque você vai transmitir vida, você vai transmitir a sua experiência e o seu convívio com Deus. As pessoas estarão olhando para você e você vai poder transmitir isso para essas pessoas. Outro ponto interessante é a necessidade do evangelismo pessoal. Qual é a necessidade? Quando a igreja não se dá conta da importância do evangelismo pessoal, ela deixa de ser igreja. Eu até anotei isso daqui porque eu achei muito interessante que quando a igreja não se dá conta da importância do evangelismo pessoal. Por quê? Porque o evangelismo é uma responsabilidade de cada um, de cada cristão, de nós transmitirmos a mensagem salvífica de Cristo para as pessoas. Porque se nós não fizermos isso, a gente deixa de ser igreja. A gente deixa de cumprir o papel que o Senhor Jesus determinou a todos nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem imperativa é para todos nós. Isso não escolheu se é pastor, se é bispo, se é obreiro, se é diácono, se é diaconisa, se é líder de seja qual for o departamento. Essa responsabilidade, ela é de todos nós. Outro ponto também que eu achei interessante, qual é o propósito do evangelismo pessoal? Ele é triplo. É salvar os perdidos, recuperar os desviados e edificar os crentes. O objetivo principal ali do evangelismo pessoal é triplo. É salvar os perdidos, recuperar aqueles que estão afastados e edificar aqueles que estão na igreja. Por quê? Porque quando você tem uma experiência de ver Deus te usando para atingir aquelas vidas, aqueles corações, você se sente tão bem, você fica feliz, você fica realizado de ver Deus te usar de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa.